A paz do Senhor Jesus. Gênesis, livro da Bíblia, o primeiro livro, capítulo 9, verso 20. Vamos ler, ver o que Deus tem para nos esclarecer. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embriagou-se e ficou nu no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu filho, e contou a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé da embriaguez, e ouve o que seu filho mais novo lhe fizera, e soube que o seu filho mais novo lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo do servo seja aos seus irmãos, seja-lhe Canaã por servo, alargue Deus a Jafé, habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Amém. Então, assim que passou o dilúvio, eles ficaram muito tempo ainda dentro da arca, a palavra de Deus diz, e ali dentro da arca, eles não podiam descer, porque se a arca estava lá no monte de Ararat, um dos montes maiores do mundo. Naquela época era o monte maior daquele mundo deles lá da parte deles, lá do Oriente Médio. E não tinha como descer, né? Era como lá embaixo a altura de um mar. Ia morrer numa lama, no mar de barro. Então esperaram vários dias até Deus ordenar que eles pudessem descer, que houvesse terra seca. Passando algum tempo, eles começaram a descer, a montar as suas tendas, a fazer suas casas, os filhos de Noé com as suas mulheres, e eles foram montando seus abrigos. E Noé, claro, Deus não mandou ele levar de cada animal 2 pares, sementes, alimentos, de tudo. Deus mandou ele levar um pouco de tudo, para que quando eles iniciassem uma nova vida na terra, a terra estava somente à base de lama. Quando secasse, eles queriam iniciar o plantio. Então Noé ali, passado certo tempo, que já estava na terra seca, tratando das suas vidas, soltando os animais, Deus começando, a nascer o capim, as coisas assim, e ele plantou uma vinha das sementes de uva que ele havia tido, que ele já tinha levado do primeiro mundo. E Noé, ele viu que aquela vinha estava linda, maravilhosa, a gente pode deduzir dentro da palavra, e deu muitos frutos, nasceu muitas uvas, e Noé, feliz com tanta uva, ele foi fazer o vinho. Provavelmente no mundo anterior havia o vinho, sim, havia bebida, sim, porque aonde há ser humano, a fruta você inventa as coisas, você cria as coisas. E no tempo de Noé, o mundo já era um mundo antigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente ouve, vou dar um time aqui, fechar a janela, mas tá bom, não tá tendo muito vizinho aqui, que aqui é prédio. Porque eu ouço alguns pregadores, alguns doutores que dizem ser doutores, teólogo, tal, eles não explicam nada. Eles começam a falar e parece que eles têm medo da perseguição, de repercutir, pessoas tirar dúvida, pessoas perguntar. Nós estamos no mundo e o único mestre é Jesus. Não tem teólogo, não tem doutor que sabe nada, porque cada dia diz que a ciência descobre algo, mas nunca é exata. Por que não pode ser exata? Porque lá na frente outros vão descobrir o mesmo problema que ele descobriu, mas de forma diferente. Então a ciência, ela nunca é exata, porque exata e exato só é mesmo a vontade de Deus, o Senhor, que é exato em tudo. Então a palavra que diz que
a Noé, ele plantou essa vinha, colheu muitos frutos e ele resolveu ali amassar suas vinhas, seus frutos de uva e fez muito suco de uva, que era o vinho natural daquela época. É óbvio que o mundo lá que Deus destruiu, o mundo de Caim, tinha tudo já, bebidas. Não tinha modernizado como agora, né? Mas havia sim as bebidas, porque aonde há seres humanos nós criamos as coisas. E ali diz a palavra que Noé, ele fez muito vinho com as uvas, eu creio, era suco próprio, suco natural. Não tinha nada de alcoolismo, porque o álcool foi fabricado, feito, inventado após, na nossa era agora. Mas o vinho em si, ele é um álcool fermentadíssimo. Se você amassar um cacho de uva e deixar ali daqui para tarde, se você tomar aquele copo lá que você mesmo amassou, você vai ficar bêbado, porque ele fermenta sozinho. E ali ele tomou aquele vinho, diz a palavra, e ficou bêbado. Talvez ele gostou tanto, né? Foi experimentando, se estava como do tempo da cidade antiga, e ele ficou bêbado. De repente, o filho, não sei se ele passou uma noite bêbado à tarde, ou os filhos deu por falta dele, não sei se não era viúvo também. Sei que Cã, que era Canaã, ele deu, talvez andando lá, achou o pai lá no meio da vinha, lá, caído. Bebeu tanto que ficou tão desorientado que tirou toda a sua roupa, ficou nu. E em Gênesis aqui fala que Deus ainda não havia dado as leis, né? A lei veio lá em Levítico. Mas, claro, que filho que quer ver um pai nu? Nem um filho quer ver, nem uma filha quer ver. Hoje a gente vê uma pouca vergonha aí no mundo. Mas hoje também tem filhos que às vezes é obrigado a tratar do seu pai e da sua mãe. Às vezes tem filho que não pode pagar um enfermeiro, uma enfermeira, a mãe está com câncer, o pai está com câncer. Eles que têm que dar banho, eles que têm que lavar, eles que têm que trocar. E isso é pecado diante de Deus? Claro que não. Ele não está tirando a nudez dele para malícia, ele está cuidando do seu pai, ele está cuidando da sua mãe. E nós ouvimos alguns doutores aí que dizem ser doutores, eles inventam, eles rodeiam, eles dão uma volta assim dentro da palavra. Por quê? Porque eles não têm o Espírito Santo de Deus, eles são no pé da letra, como os fariseus, que era lá no tempo de Jesus. Mas eles não têm a ciência do Espírito de Deus para decifrar essa palavra. Então, ele, alcoolizado, ficou desorientado, tirou a sua roupa, sem saber o que ele estava fazendo, e caiu lá e dormiu. E esse Cã, dando umas voltas ali, de repente ele depara com o quê? Com o pai nu. Ué, dava tempo dele fechar os olhos? Se eu tô andando ali sozinha num lugar, de repente tem alguém desmaiado nu, eu vou ter que enxergar uma pessoa da forma, do estado que ela está. Ela estava nua. Eu tenho que socorrê-la, tirar uma blusa minha e jogar em cima. Se a roupa dela estiver por perto, tudo bem, já dou uma coberta ali. Só que Cã saiu correndo e foi avisar quem? Seus irmãos mais velhos. Contou o que havia acontecido. Olha, aconteceu assim, 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 com o pai. E os irmãos pegaram cobertas. Talvez a roupa do Noé não estava por perto, porque os irmãos pegaram lá algumas peças e foram de costa para não ver a nudez do pai, porque realmente é humilhante, é vergonhoso. Depois o pai ia voltar ao normal, ia se dar conta que estava nu. E quem que me cobriu, quem me vestiu, né? Então ali eles foram de costa, os irmãos dele, e cobriram o pai dele e levaram até a tenda dele. Mas Noé, mal agradecido, deveria ter raciocinado que poderia ser ele encontrado um dos filhos, se fosse o acontecimento com o filho, né? Que tivesse feito essa vinha, feito esses vinhos, bebido demais. Ele, como pai, ele teria que cobrir também seu filho. E Cã, assustado, correu. Mas mesmo assim, ele foi ingrato. Olha o que ele fez aqui, ó. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros. E indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé da sua embriaguez
e soube o que o seu filho mais novo lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo do servo seja aos seus irmãos, seja-lhe Canaã por servo, alargue Deus a Jafé, habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Olha essa palavra aqui, tem pessoas aí, não vou falar de pessoas de fora, eu vou falar da minha sogra. Eu, graças a Deus, sou morena, louvado seja Deus. A minha mãe é loira, descendente de italianos, e meu pai é moreno. Então minha mãe teve 10 filhos. A maioria saiu bem bonitos, lindos como eu, morenos. E tem alguns que é bem loiro, do cabelo bem chuim, mas são loiros. E na nossa casa, então, não tem problema de racismo, porque nós somos misturados. Mas a minha sogra, que se sentia, entre aspas, né? Ele se sente a primazia do mundo. E meu marido, eu casei com o meu marido, que a mãe era adventista do 7º dia. Por que era? Porque Jesus já recolheu. E eu desejo que ela esteja realmente no descanso, esperando o dia do julgamento e que esteja salva, né? Porque o ser humano é falho no mundo, mas Deus é perdoador. E aí ela dizia que na igreja dela, que dizem o mundo aqui que são seitas, né? A maioria dos pentecostais dizem ser seitas, essas religião que querem ser judeus, e Jesus mesmo falou lá na frente, eles querem ser judeus e não são. Eles querem guardar sábado, guardar a lei, porque se eu, Jesus, cumprir, eles estão querendo me negar, então eles negam a Jesus. E ali ela disse que, na leitura deles lá, eles falam que os negros, nós negros, descendente afro, somos amaldiçoados, ficamos preto que nem o carvão, porque Noé amaldiçoou a Cã, diz que chamou ele de cão. Imagina se o nome dele já era Cã. Ele já tinha os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O nome dele era Cã. E ele era o que hoje a descendência dele? Canaã. Ele, na realidade, o Canaã é o povo mais que Deus abençoou. Se nós olhar e ver, Canaã foi onde Deus falou desde o início para quando Abrão saia do Egito e vai para a terra que eu vou lhe mostrar, terra que mana leite e mel. Não foi assim que Deus falou para Abraão? Você que entende da Bíblia? Então Cã não tem nada a ver cor que foi amaldiçoado, não tem nada a ver que a maldição de Noé caiu sobre nós, Deus mudou cor, mudou tudo. Não, Deus não precisa disso. Deus, quando ele criou o homem, ele criou do pó da terra ele fez a cada um, ele gerou o ser humano conforme ele diz, a sua imagem e semelhança. Nós somos semelhança de Deus. Claro, as pessoas aqui no mundo, elas se exaltam em tudo, elas se acham que são alguma coisa. Se elas parassem para refletir, se no meio dos cristãos tem isso, como eu falei mais ou menos da minha sogra, é porque não são libertos, não são salvos. Porque se Jesus diz que eu sou a imagem e semelhança dele, o branco, o amarelo, o vermelho é a imagem e semelhança dele, louvado seja o nome do Senhor. Se todos nós somos a sua imagem e semelhança, então eu tenho que ver Jesus no meu irmão, que Jesus é daquela maneira. Eu tenho que ver cada irmão meu a forma que Jesus é. A respeito agora, como fala aqui, que ele disse que maldito seria Canaã, servo dos servos de seus irmãos. Canaã, ele já estava falando da geração dele. Servo dos servos de seus irmãos, seja Canaã. O nome dele era Cã, então a geração dele, Canaã. Mas que Deus fez na palavra dele? E ele falou, alargue Deus Jafé, habite nas tendas, sem seja ali Canaã por servo, e viveu Noé depois do dilúvio 300 e poucos anos e morreu. A palavra de Deus fala, teve uma época que o povo hebreu israelita se revoltaram contra Deus, dizendo, o pai come a uva verde e o filho que tem que pagar pelo pecado, o pai que peca e nós temos que pagar. Deus falou, não, justo sou eu. O filho, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não carregará o pecado do pai pro resto da sua vida. Eu visitarei, sim, até a 4ª geração, mas não carregará o pecado do pai
não pagará pelo pecado do pai, a não ser que ele faça igual o pecado do pai. Então aqui nessa palavra diz, esse Canaã, para mim, lendo a palavra, orando, jejuando e consagrando, ele é o principal das maiores bênçãos de Deus. Por quê? Porque quando Deus chamou Abrão, transformou o nome de Abrão para Abraão, e depois de Abrão para Abraão, o Senhor chamou Isaac, depois de Isaac a Jacó, chamou Jacó de Israel. O que Deus fez? Deus havia, quando chamou Abrão para Abraão, ele falou, farei da tua semente uma grande nação. Príncipes sairão de ti. Serás maiores que todos os seus inimigos. E o Senhor falou, sai da casa do teu pai e vai à terra que eu te mostrarei. E essa terra era Canaã. Canaã. O Senhor falou que ia dar toda essa terra para ele. Fazendo isso, passou por toda aquela situação, Abrão, depois ele passou pelo Egito, e nessa promessa, quando Deus falou para ele que a terra dele, os filhos dele seriam grandes nações, o Senhor falou, eles serão, olha que Deus falou, falta de leitura, falta de se converter, falta de jejuar, de consagrar a Deus, para ficar aí querendo humilhar as pessoas. O que Deus falou para Abraão? Eles serão... Os seus descendentes, Abraão, serão escravos por 400 anos Estou falando e escrevendo aqui, porque eu não faço texto nenhum. Meu texto está aqui, ó, revelado dentro de Gênesis, dentro da palavra. Eu só li o versículo 9, capítulo 9, verso 20, em diante, até o 28. 29 é o final. Eu não preciso ficar escrevendo esboço. Estou escrevendo agora o que Deus me dá. Deus disse que eles seriam escravos durante 400 anos em terra estrangeira. O que aconteceu? Jacó foi para lá, casou com as filhas de Labão. Deus mandou ele voltar para a terra deles, a herança deles, que era a terra lá de Canaã. O que aconteceu? Quando Jacó voltou para lá, estava sossegado, já estava viúvo, não sei se só estava viúvo de Raquel, mas o seu filho estava há 17 anos, o José. Os irmãos lançaram ele na cova, mentiram ao pai que ele havia morrido, pegou a capa dele, matou um animal deles lá, encheu de sangue, enganou o pai, mas tudo por permissão de Deus, para que se cumprisse a palavra que Deus havia falado para Abraão, que a sua geração seria escravizada por 400 anos em terras estranhas. E Deus levou eles para onde, José? Para o Egito. Quando José estava no Egito, ali houve ainda outra escravidão contra José. Ficou mais 10 anos, se não me falha a memória, preso por causa da mulher de Potifar. Acusou ele de que estava molestando ela. Jacó sofreu terrivelmente. O filho José sofreu terrivelmente, mas para que se cumprisse a vontade de Deus. E ali o que aconteceu? Eles ficaram lá até a vida ainda de José, a morte de Jacó, seu pai, que é Israel. Estava tudo bem, aí foram casando, nasceram os filhos, os que foram casados, talvez os irmãos já foram todos, não sei se foram todos com família, que eram 10 irmãos, né? E tinha Diná também. Então, na realidade, eram 11 irmãos e a Diná, e com ele José, que são os 12 homens, 12 patriarcas. Aí o que houve? Houve que quando acabou essa geração de José, aqueles reis que José trabalhava ali como governador, passaram o quê? 400 anos. Os novos reis esqueceram de José. A família deles multiplicou como a areia do mar, lá naquele povo, lá naquela terra do Egito, e eles falavam, olha, esse povo hebreu aí está multiplicando muito mais que nós. É melhor a gente dar uma cortada neles, porque eles vão crescer e vai dominar o nosso povo. Eles estão crescendo em todas as áreas, tudo. Então foi quando eles começaram a escravizar a eles. Eu não sei se já tinha 100 anos lá, 200. Só sei que cumpriu os 400 anos de que Deus havia falado para Abraão. E ali começaram a dar trabalho forçado, trabalho escravo, chicotear, apanhar, chicotear,
ser tratado muito mal. E quando um desses homens levava isso para o faraó, ele falou para o faraó: esse povo aí está crescendo muito. É melhor você aumentar o castigo sobre eles. O que faraó fez? Então vai e mata todos os meninos. Mata de até 3 anos para baixo. Foi quando eles saíram fazendo a matança dos meninos. Foi quando Deus tinha um plano, porque já havia prometido que ele seria escravo durante 400 anos. E Deus, o seu plano é com dor, é com sofrimento, é com luta. Você que quer aí ser líder de igreja, abrir igreja, fazer e acontecer, você não quer chorar, você não quer jejuar, você não quer consagrar, fica inventando modas dentro da igreja, querendo crescer financeiramente, você está fora do plano de Deus. Porque todo aquele que é de Deus, ele sofre perseguições. Eu não sou nenhuma famosa e nem quero ser, eu prego a palavra de Deus desde que Deus me chamou de menina. E nós passamos perseguições. Por um simples vídeo falando a verdade, sofremos perseguições. Porque as pessoas querem, alguém que leia, olha aí, fica falando das tragédias, das misérias, das maldição. Quer que fica falando, inventando aquilo que Deus não falou. Deus quer que fale a verdade. E a verdade da palavra de Deus, um pouco dela está sendo falada aqui agora. E ali aquele povo sofreu. E Deus salvou Moisés vindo naquele cesto através daquele rio Nilo. E a filha de Faraó o adotou. E Deus lá dentro criou ele como um príncipe e fez tudo o que Deus fez. Usou Moisés, depois ele sofreu também no deserto, casou lá fora do Egito para voltar até aquela terra de novo e resgatar o seu povo hebreu. E Deus, quando conseguiu, depois das 10 pragas, convencer o faraó, teve que passar por todo tipo de sinais para saber que o Senhor é Deus. Para que o mundo hoje também saiba, Faraó naquele mundo lá passou por 10 sinais. 10 sinais. O que houve? Quando Deus usou Moisés para atravessar o povo, tirar o povo do deserto, era para ser 4 dias, 4 noites. Foram 40 dias, 40 noites. Porque na primeira ausência do líder deles, eles querem confiar no homem, enquanto o homem está falando. Mas duvidar de Deus. Quando Moisés ficou lá orando naquele monte, eles, a primeira coisa que fizeram, um ídolo para eles. Fizeram um boi de ouro, um novilho lá para adorar. Moisés, quando desceu, viu aquele horror, quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. E o que aconteceu? Sofreram e estão sofrendo até hoje, né? Mas vamos voltar na história deles lá no tempo. O que houve? Quando Deus falou para eles que eles iriam ter que atravessar, eles atravessaram já o mar, já estavam no deserto, eles tinham que atravessar aquele rio, o rio Jordão, para conquistar as terras prometidas. E cada um teve a sua herança, foi mandando pegar tal, dar para essa tribo, a tribo tal, a tribo tal. E a tribo de Israel, que era o José dividido nos seus 2 filhos, a tribo de Israel que José herdou, que é hoje Jerusalém, chamava o quê? Canaã. Então, por isso que tem um corinho que diz: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã celestial. O judeu está esperando um Messias rico na terra. Eles continuam sendo rebeldes, duros de coração, duvidosos. Nem todos, porque Jesus veio dos judeus. Os primeiros discípulos veio dos judeus. A palavra de Deus veio primeiro para eles. Mas eles o rejeitaram. Então a palavra do Senhor está dizendo aqui, resumindo o que eu quero dizer. Tem pessoas que ficam aí magoando o seu irmão, humilhando o seu irmão, em pleno século XXI. Diabolicamente, humilhando, não se deixa levar pela humilhação de Satanás. Você é bendito do Senhor. Deus te escolheu, Deus te amou. Ele olha lá de cima, ele não vê o homem como os homens vê. Ele vê você como a sua imagem e semelhança. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você só não vai prosperar, você só não vai herdar a vida eterna
as bênçãos no mundo e lá no céu se você não aceitar a Jesus como teu Salvador. Porque Jesus ele veio para quebrar toda maldição lançada por Satanás na terra, pelos filhos dos homens malignos, pelos homens mau. Porque Jesus ele já nasceu, ele já cumpriu e ele diz que a maldição ele transformou em bênção.